Provérbios 19, 17. É um versículo que a gente não dá muita importância a ele, e às vezes a gente nem percebe o que ele está querendo dizer conosco nesse versículo. Então, isso é até um ditado. Tem um ditado no mundo que diz que quem dá aos pobres, empresta a Deus. Já viu essa expressão? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Então, uma vez me falaram assim, não, mas isso não é bíblico. Eu falei, está na Bíblia. Não, não está. Eu falei, tá, vou te mostrar que está. É esse versículo aí. Diz assim, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Ao Senhor empresta. Quem dá aos pobres, não é isso? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Então, na verdade, esse é o tipo é o trabalho que nós estamos fazendo. Nós trabalhamos com um grupo de pessoas que não dá status, não aparece, né? Nós trabalhamos. Esse pobre não é porque o pobre de dinheiro, não é pobre que a pessoa que não tem, não, é pobre de espírito, é a pessoa que está desprovida de valores, pessoas marginalizadas, pessoas discriminadas, pessoas perdidas, que estão sem futuro, e nós vamos nos compadecer dessas pessoas. E eu vou dizer uma coisa, né? Eu estava estudando sobre, porque hoje eu vou falar sobre fidelidade, vou falar sobre fiel ao grupo à noite, e eu até aproveitei para me anotar algumas coisas aqui, e eu coloquei que ser fiel é ser constante, é ser perseverante e não mudar e lutar por aquilo que crê. E a obra de Deus, ela é feita somente por fiéis. A maioria das pessoas estão na igreja, mas não tem compromisso, não. A obra de Deus, geralmente, ela é sempre feita por alguém que tem compromisso com Deus, é por fiéis, né? Por pessoas compromissadas com a palavra, que vamos dizer assim, é frente de batalha, que está na chuva para se molhar, que quer pagar um preço, que quer se dedicar à obra, que quer resgatar vidas, né? E a obra de Deus, ela muitas vezes, ela tem lutas, e no meio da luta a gente não pode voltar atrás, porque a gente acredita naquilo que nós acreditamos, naquilo que está na nossa frente, que Deus vai dar a resposta para cada um de nós. Salmo 33, 4 fala que Deus, e ele é exemplo para a nossa vida, ele é fiel em tudo aquilo que ele faz. Em tudo que Deus faz, ele cumpre a palavra. Por isso que a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, e não é filho de homem para se arrepender. Tudo que ele fez, e a Bíblia fala que Deus amou o mundo, que deu o filho dele para morrer por nós, sendo nós pecadores. Então, o fiel a Deus é aquele que faz a primeira coisa. Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima. Uma coisa que o crente faz é buscar as coisas do alto. Mateus 25, 23 diz assim, ser fiel no pouco. Porque se você for fiel, Mateus 23, 25 diz assim, aquele que é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. E aquele que é infiel no pouco, vai ser infiel no muito. Então, no mínimo que vem nas nossas mãos para nós realizarmos e fazer, a gente tem feito, e eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus por esse departamento, porque tudo que a gente estabelece aqui entre vocês, vão fazer, vocês vestem a camisa e vão bater, vem quando a gente bate de frente aí, a gente tem umas brigas aí nos bastidores entre nós, assim no bom sentido, mas sempre com o objetivo de levar adiante essa obra para salvar vidas. Esse é o alvo, é o objetivo nosso. Então, a primeira coisa, nós buscamos a Deus. Segundo, Atos 20, 24, que fala, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria. O crente, o fiel a Deus, aquele que se dedica, ele faz isso com muito prazer. É maravilhoso, porque quando a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, o sal tem sabor, não tem? O sal dá sabor à comida. O sal, ele conserva o alimento. O sal, a nossa vida fazendo, quando você faz com prazer, com alegria, que você faz com dedicação, isso tem um sabor tremendo, isso é maravilhoso, né? Então, o fiel a Deus, aquele que tem uma fidelidade com as coisas de Deus e que está vamos dizer assim, fazendo para o pobre, está se compadecendo para o perdido, na verdade, por isso que a Bíblia diz que Deus, né, no livro de Hebreus, fala que Deus não é injusto para se esquecer do teu trabalho.
e da obra tua, enquanto você tem se dedicado aos santos e ainda faz, né? Deus não se esquece. Então, Atos 24 fala que Paulo fala, eu não tenho minha vida por preço, contanto que eu cumpro com alegria com a carreira que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Terceiro, trabalho. O cara trabalha com sinceridade, ele não faz, como diz lá, não faz para agradar o homem, não faz para agradar a pessoa, ele faz para agradar a Deus, porque ele sabe que a melhor coisa é dar do que receber. Jesus, quando lava os pés dos discípulos, ele fala, eu não sou mestre, eu não estou fazendo, então, da mesma forma que eu fiz, façam você também. Eu não sou eu que lavo os pés de vocês, não estou lavando os pés, não estou me humilhando, não estou com humildade, me dobrando diante de vocês. Da mesma forma que eu fiz, façam vocês também, porque eu não sou mestre, não sou senhor, vocês viram fazer isso, agora façam isso também, porque esta é a lei, esta é os profetas. Então, trabalho com sinceridade, a gente faz com sinceridade esta obra e faz com humildade, porque nós estamos fazendo para Deus. Louvado seja Deus. E é interessante, né? Jesus, uma vez Filipe falou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto basta. Jesus diz assim, como mostra o Pai, isto basta? Eu estou aqui contigo há tanto tempo, você não tem me conhecido, Filipe? Ao menos por causa das mesmas obras. Porque quem faz a obra não sou eu, é o Pai que está em mim que faz a obra. Então, queridos, Deus na nossa vida, ele nos instiga, ele nos motiva, ele nos capacita, ele nos dá ânimo, ele nos dá disposição, ele nos dá vontade, sinceridade, com humildade, porque nós estamos fazendo para ele. Aquele que se compadece do pobre, porque a missão, quando Jesus diz assim, serem pescadores de homens, porque é um alvo hoje, é um objetivo nosso hoje, estar preocupado, porque nós estamos bem, louvado seja Deus. Nós temos alegria, nós temos segurança, nós temos tranquilidade, nós temos paz, nós temos amor, nós temos vida, nós temos esperança, nós temos vida eterna. Nosso nome está escrito no livro da vida. Meu Deus amado, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faz, Ele que nos faz habitar em segurança, Ele que nos colocou no alto refúgio, Ele que supriu as nossas necessidades. É motivos para adorar e para cultuar a Deus. Louvado seja Deus. Uma outra coisa, o crente, aquele que é fiel a Deus, ele é confiável. Porque ele é fiel nos mínimos, sabe o que Deus faz? Põe ele nas grandes coisas. Deus vai abençoando ele. Aonde ele põe as mãos, prospera. Ele é confiável. Deus faz com que as coisas na vida dele dê certo, porque ele está fazendo com sinceridade, com integridade, com disposição, com verdade, com disposição para fazer. Não tem tempo feio. Eu louvo a Deus, olha, eu louvo a Deus pela tua vida, por esse departamento. Eu me alegro com vocês, de estar junto com vocês, porque são pessoas determinadas, que estão preocupadas com a obra, preocupadas com o trabalho e se dedicam com zelo e com disposição. E louvado, eu sempre, quando eu vou lá na Caremos, as últimas vezes que eu fui lá, eu estava falando que você sabia que cada diretor que vem aqui, eles vêm, o carro que eles vêm, combustível é eles que pagam. Sabia disso? Sabia que eles vêm aqui com alegria e prazer, toda semana vem um diretor e vem com disposição e nunca cobram nada de ninguém. Sabia que nenhum deles ganha nada? Sabia disso? Fazem com determinação, com alegria e prazer. Sabe por quê? Eu falo para os alunos lá. Sabe por quê? Porque eles amam vocês, eles querem que vocês sejam transformados, que vocês tenham a glória e o poder de Deus na vida de vocês. Isso é maravilhoso. Isso chama confiável. Deus nos fez confiável. Está lá em 2 Coríntios 7, 16, eles são confiáveis. O papel do fiel na obra, o poder e o papel dele na obra é que cada dia, na obra de Deus, você cresça. Porque na fidelidade, no mínimo, Deus vai te dar. Eu fico vendo essa obra, quando eu falo que um dia nós vamos aumentar a carência, porque a gente seria muito pouco se a gente falasse, não, tá bom assim, não. A gente precisa crescer, porque tem quase 1 bilhão de viciados no mundo. E aí a gente põe 40 na carência, acha que é muito. Não, sabe? A gente tem que ampliar isso, acreditar, Deus, em nome de Jesus,
Ainda que nós não vejamos isso, ainda que a nossa geração passe, mas futuramente aquele trabalho vai crescendo, crescendo em graça, em glória, em valor, em número, vida salva, vida transformada. Hoje a gente tem tanta gente na nossa igreja e fora dela convertida, transformada, liberta para a glória. Meu Deus, mas que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Isso é pura graça de Deus. O fiel, querido, na obra de Deus, ele tem uma disciplina. Ele ora, ele clama, ele chora, ele pede a Deus, ele busca o Senhor, ele medita na palavra. O alvo é pregar, o alvo é falar, o alvo é anunciar, o alvo por exemplo, quando vocês vão lá, quando nós vamos na academia, o que a gente vai fazer lá? Passar a mão na cabeça dos meninos? Não. Nós vamos educar aqueles moços. Nós vamos levar sempre uma palavra diante. Isso tem disciplina, tem ética, tem lisura, tem maturidade, tem responsabilidade. E os alunos lá veem em nós, sabe o quê? A luz do mundo. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Esse comportamento, queridos, nosso, é resultado de uma vida compromissada com Deus. Deus está nos dando um tempo. Eu acredito que você parou com tudo ou quase tudo na tua vida. Né? Você não pode, a gente não pode nem sair de casa. Nós que temos mais idade não pode nem sair de casa. E eu louvo a Deus, porque isso me faz ler a Bíblia, me faz orar, me faz meditar. Eu tenho buscado, porque eu penso, Senhor, eu quero mais. Tem até uma música que fala, eu quero mais e mais de Cristo, eu quero mais do teu poder. Né? Eu quero mais disso. É resultado de uma vida de comunhão. Né? Eu notei aqui, ó, uma frase que diz assim, conviva com pessoas que tenham paixão pela obra. O cara que tem paixão é aquele que fala, vamos, vamos, vamos. Quer ver um cara no nosso meio que me empolga? É o Márcio. O Márcio, que é um dos diretores, o Márcio não tem tempo feio, é impressionante. Ele chega para mim assim, eu falo, eu preciso levar um cara. Ele diz, eu levo. Precisa de ir lá na Caremes. Eu vou. Ele sai daqui, pega a moto dele, vai lá na Caremes e volta. Acredita isso? Às vezes ele está trabalhando de madrugada, ele trabalha a noite todo dia. Eu falo assim, meu Deus, amor, que Deus dê força, graça, unção, sabedoria para esse camarada. Para ele não tem tempo. Hoje cedo ele veio aqui, pegou meu carro cedinho. Que hora que era? 7h30, né, Jô? 7h30, pegou o seu Jorge, foi lá fazer compra, ficou parado no trânsito porque estava entupido lá para entrar. O seu Manuel fez compra, foi lá buscar, foi buscar essa doação com o meu carro. Chegou aqui, agora ele foi para São Paulo buscar um remédio para a filha dele. Foi lá na casa da minha filha levar um cobertor para ela. O cara, e vai trabalhar à noite ainda. Impressionante. É impressionante. Ele vai dizer, não, ele tem juventude. Não, ele tem fé, ele tem esperança, ele tem motivação, ele tem alegria, ele tem prazer. Porque quem tem, faz. E é isso que a gente vê. Eu louvo a Deus pela tua vida também, que você tem disposição nessa. E essa obra, querida, ela só cresce na nossa motivação. Os outros falam, não vai dar, não vai dar, em nome de Jesus, não vai. Você vai internar esse cara mais uma vez? Vamos internar o cara mais uma vez. Eu fico pensando, se fosse eu que estivesse no lugar dele, o que eu queria que os outros fizessem por mim? Que me carregasse no colo, que me ajudasse, que falasse comigo, passasse a mão na minha cabeça, que me desse uma palavra de conselho, que me desse uma instrução, que me desse um abraço, que me desse um apoio. Isso, queridos, é temor e comunhão. É isso que eu quero. Eu falei ontem para vocês, né, eu assisti um filme ontem de ontem, Em Teu Lugar, o que faria Jesus? Meu Pai. E ali mostra algumas pessoas com uns temperamentos estranhos, tudo crente. Todos eles crentes fazendo, e aí, de cada coisa que dava, aí depois falava assim, se Jesus estivesse no teu lugar, o que você faria? Aí a pessoa muda a atitude, e aí as coisas vão dando certo. Então, eu fico pensando que, assim, tem um versículo na Bíblia que fala assim como quereis que os outros façam a você, faça você também, porque esta é a lei e os profetas. É isso que eu quero isso. E eu anotei uma frase que eu achei bonita,
Está até no meu caderno dos Atalaia, está escrito assim, pequenas dobradiças de porta controlam grandes portas. Às vezes a gente pensa que não é nada, que nós somos pequenininho na obra, mas esse pequenininho que eu sou na obra, eu controlo grandes portas. Pequenos detalhes nossos, coisas que ninguém vê, tem grande efeito para Deus. Procura apresentar a Deus, é a Deus que nós fazemos. Porque ao Senhor empresta, o versículo que nós lemos é esse, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ao Senhor, nós estamos emprestando para Deus. E Ele lhe pagará o seu benefício. Eu bem sei os pensamentos, diz Deus, que eu tenho a teu respeito, diz o Senhor. Eu tenho pensamentos de bem, pensamentos de paz, vou aumentar, pensamento de alegria, de prosperidade, de fartura, de segurança, de tranquilidade, de amor na vida. Para te dar o fim que você deseja. O que eu quero para a minha vida? Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ser agradável a Deus. Eu quero ser um homem nas mãos de Deus. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ganhar vidas. Eu quero, Senhor, eis-me aqui. E muitas vezes a natureza humana não deixa. E eu confesso que muitas vezes eu recuo, porque eu sou falho, mas eu quero fazer a obra de Deus. E acredito que você, da mesma forma que eu, também quer. Louvado seja Deus pela tua vida. Você, como uma pequena dobradiça, você tem movido grandes portas. A tua pequena participação na obra tem feito grandes coisas na obra de Deus. O mínimo que você está dando muito da tua vida. Louvado seja Deus. A nossa fidelidade na obra de Deus, ela traz para nós grandes instruções. E quando obedecemos a esta vontade, a esse desejo do nosso coração, nasce na nossa vida a grandeza de Deus. Um dia desse, uma menina, a Cássia é uma moça que eu trabalhei com ela há muitos anos atrás, ela era uma moça viciada em drogas, e ela me deu muito trabalho, isso há mais de 30 anos atrás. E ela apareceu na igreja há poucos dias, há pouco tempo, e ela continua do mesmo jeito, assim, alegre, contente, hoje convertida. Essa moça aceitou Jesus, ficou firme na obra. E ela falou uma coisa para mim que me motivou. Ela disse para mim assim: você continua do mesmo jeito, você está naquele primeiro amor, do jeito que você pregava há 30 anos atrás, você continua do mesmo jeito. Eu falei: louvado seja Deus que eu continuo a mesma pessoa, né? Que eu estou no mesmo patamar, louvado seja Deus, né? E aí, para a gente encerrar, Hebreus 6,10, que diz que Deus não é injusto para se esquecer do teu trabalho, da sua fidelidade, da sua pontuação, do seu interesse, da sua obra, enquanto você serviu aos santos e ainda serve. Deus não é injusto para se esquecer do teu trabalho. Ele, como diz aqui o versículo em Provérbios 19, ele lhe pagará o seu benefício. É dando, querido, que você vai recebendo. Melhor coisa é dar do que receber. Quanto mais você fizer pelo teu próximo, mais Deus vai fazer para você. Mais Deus vai fazer para você. Louvado seja. Eu vi um testemunho, segunda-feira eu estava ouvindo o Flavinho falando no CRER, e ele está dizendo assim, ele estava falando assim, às vezes eu peço algumas comidas, ele falou assim, eu vejo alguns irmãos que estão passando por necessidade, eu vou lá, eu peço uma comida, o cara tem restaurante, está passando dificuldade, eu peço comida para ajudar ele. Eu fui lá no tabernáculo, pedi uma pizza para ajudar. Então, ele falou assim, eu passando na rua, um garoto vendendo bala, de manhã. Eu comprei bala dele, mas eu não precisava das balas. Mas eu comprei porque eu sei que ele está vendendo, porque ele está precisando de dinheiro. Aí mais para frente eu encontrei outro vendendo outra coisa na rua. Eu não precisava daquilo, eu falei para a Juliana, eu não preciso disso, mas vamos comprar para ajudar ele. Eu acho isso maravilhoso. No mínimo que a gente faz, nós estamos fazendo grandes coisas. Às vezes você vê um irmão passando uma dificuldade, uma necessidade, e você sente que
Deus toca no teu coração, ajuda ele. Nem se for para dizer, irmão, estou orando pela tua vida, estou colocando a tua vida diante de Deus, porque Deus tem grandes coisas. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. É como diz esse ditado do mundo, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida tremendamente. Feche teus olhos, por favor.